Os 5 sintomas mais perigosos para o médico na emergência. Olá, sou Eric Rulli, médico e professor, e esse é o quarto vídeo de uma série de 10 para aquecimento do maior evento online de atualização médica, totalmente gratuito, em que eu mostro como atender as principais emergências do dia a dia de maneira totalmente atualizada e segura. Então, se você é médico, acadêmico de medicina e ainda não está inscrito no evento, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você não ficar de fora e não perder essa oportunidade de ver uma medicina diferente, uma medicina para a prática, para o dia a dia. A gente sabe que a medicina não é fácil, não vai ser nunca, mas ela pode ser mais simples, mais direta, e é isso que eu realmente vou mostrar nesse evento. Então, não perde essa oportunidade e não fica de fora. No vídeo de hoje, eu vou trazer os 5 sintomas que a gente mais tem que ter atenção quando o paciente chegar referindo na emergência. A gente sabe que no atendimento do dia a dia, aquele volume enorme de paciente é cansativo, e a tendência que tem é a gente entrar no automático para atendimento. E acaba que começa a direcionar o tratamento baseado apenas no sintoma. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado e que pode ir acontecendo principalmente para quem já atende mais tempo. A gente sabe que é desgastante, é cansativo o dia a dia. Então a tendência do nosso próprio cérebro é querer economizar energia. Ele quer que nós entremos no automático justamente para não precisar ficar raciocinando, ficar pensando, porque isso gasta energia, isso cansa. Mas esse é um cuidado extremo que a gente tem que ter. Principalmente com esses 5 sintomas que eu vou falar. Por quê? Grande maioria das vezes são sintomas relativamente benignos, que não vão trazer nenhum problema para o paciente, mas numa porcentagem pequena desses pacientes, esses sintomas vão estar, na verdade, por trás de doenças muito graves. E que você entrando no automático para atender, com certeza pode deixar passar batido um diagnóstico de algo mais grave. Por isso que a partir de hoje você vai ter total atenção e cuidado com esses 5 sintomas. E vale lembrar que eu já falei de 2 sintomas em vídeos anteriores. Falei de dor torácica e falei de dispneia, que são outros 2 sintomas que a gente tem que ter muita atenção. Então, se você não viu esses 2 vídeos anteriores, recomendo que assim que terminar o vídeo de hoje, você volta lá para poder assistir a esses 2 vídeos. Primeiro sintoma, lombalgia. Sintoma extremamente frequente no dia a dia e geralmente a gente atende mais de 1, 2, 5 pacientes às vezes com lombalgia ao longo de um dia. É algo muito frequente e aqui tem uma grande característica, 90% desses casos são benignos e autolimitados. Em outras palavras, se não for feito nada, essa lombalgia vai melhorar e se for feito também melhora, quer dizer, independente de instituir ou não o tratamento, esse paciente vai ter melhora na grande maioria das vezes. E isso é um problema, porque é justamente nesse momento que a gente acaba entrando no automático. Vê que é sempre osteomuscular, sem nenhuma repercussão, e acaba tratando e entra no automático. Isso não pode acontecer. Porque diante desses pacientes, uma porcentagem menor, até 10% desses pacientes, podem evoluir com algo mais grave. E mais, cerca de 2% desses pacientes já podem estar apresentando alguma alteração mais grave. Recentemente, por exemplo, eu atendi uma paciente que veio encaminhada porque ela estava com uma lombalgia já há algumas semanas, passou por atendimento médico, foi receitado anti-inflamatório e analgésico por algumas vezes e a dor não melhorava. E mais, a dor foi progredindo, acompanhado com perda de força em membros inferiores. Até que então ela chegou já quase sem conseguir andar e ninguém se atentou para fazer um exame físico mais completo nessa paciente. Simplesmente ficou com essa hipótese, assim, olha, tá perdendo o movimento das pernas, tá com uma dor intensa, mas não foram realmente examinar a paciente. Ao examinar essa paciente, eu detectei que ela estava com um tumor de mama. Então, olha só, a paciente com câncer de mama fazendo uma metástase na coluna, meia idade, estava com esse nódulo já há 2 anos na mama, e aí eu interroguei ela, porque qual que é o problema? O nódulo de mama não dói. Então, ela vinha para ela, estava lá só com o nódulo e que não tinha relação com a coluna. Por isso que a gente precisa perguntar para o paciente, fazer uma investigação mais ampla. E principalmente nesses casos de lombalgia, você tem que ter atenção com as chamadas red flags. Então, dependendo da faixa etária do paciente, você tem que se atentar. Isso entra como uma red flag. Essa paciente tinha mais de 60 anos. Quer dizer, uma paciente com mais de 60 anos começar com uma lombalgia intensa é um motivo já para você se atentar que possa ter algo a mais além de uma simples lombalgia. Então, sem dúvida alguma que lombalgia é um dos sintomas que a gente mais tem que tomar cuidado, principalmente se vier com alterações sistêmicas, paciente tendo febre, calafrios, às vezes está com leucopenia ou com leucocitose. São situações que você tem que se atentar. E mais, se o paciente apresentar alguma alteração neurológica, puxa, aqui tem que investigar até prova o contrário. Tudo bem que vamos lembrar que uma alteração neurológica muito frequente é a chamada lombociatalgia, que é quando ocorre a contratura da musculatura
na região lombar, pegando as raízes radiculares do famoso nervo ciático, principalmente ali na região do glúteo, que ele passa ali por trás. E esse paciente pode ter manifestação neurológica, principalmente parestesia, dor descendo pela perna, acompanhado de parestesia. Essa é uma exceção, que isso não precisa necessariamente encaminhar nesse momento, dá para sair tratando direto. Agora, se for dor bilateral, alteração da força, não só da parte sensitiva, mas o paciente com perda de força, alteração do esfíncter, caramba, aqui precisa investigar com certeza, porque é algo a mais, não é simplesmente uma contratura muscular. Porque vamos lembrar também que a gente costuma falar assim, ah não, é uma dor na coluna. Na verdade, a dor não é na coluna na maioria das vezes. A dor é na musculatura paravertebral, que faz uma contratura e fica dolorido após algum esforço físico, por exemplo, ou pegou alguma coisa de mau jeito, famoso. Ah, o paciente estava fazendo alguma coisa e travou a coluna. Esse é o mais frequente. Então tenha muita atenção com pacientes que chegarem com lombalgia. Segundo sintoma, a famosa epigastralgia. Outra dor também, famosa dor na boca do estômago, em que o paciente chega apresentando essa queixa e que pode estar relacionado com vários diagnósticos diferenciais. E é aqui que você tem que se atentar, porque pode ser desde uma simples dispepsia, o paciente já está tendo, às vezes tem um pouquinho de refluxo, e ele refere com essa epigastralgia, é o mais frequente, pode estar relacionado com úlcera péptica. Nos dias atuais, com a invenção dos inibidores de bombas de próton, cada vez a gente vê menos pacientes com úlcera péptica no pronto atendimento. Mas pode ter sim, principalmente em pacientes etilistas, tabagistas, paciente nível socioeconômico muito ruim, pacientes desnutridos. Então, atenção especial com esse grupo de pacientes. Outra causa que você tem que ter cuidado, pancreatite. Pancreatite pode ser uma causa de início de epigastralgia. O mais frequente é aquela famosa dor em faixa com irradiação para o dorso. Mas numa fase mais inicial, esse paciente pode apresentar apenas epigastralgia, que você tem que se atentar, porque é algo com potencial de gravidade. O paciente com pancreatite precisa internar, precisa fazer hidratação, fazer um bom suporte para esse paciente. Outra situação, cólica biliar. Cólica biliar também é extremamente frequente, e quando não está com colecistite, quando não tem infecção, a cólica biliar pode se manifestar na região do epigástrio. Porque vamos lembrar que a dor visceral, geralmente a manifestação é na região mediana do abdômen, não é nas laterais. O paciente passa a localizar a dor em hipocôndrio direito, geralmente quando é colecistite, quando já inflamou, está tudo infeccionado, inflamado ali, a parede da vesícula, e ela acaba encostando no peritônio parietal. Aí sim o paciente vai localizar a dor. Mas antes disso, provavelmente não, a dor vai vir na região mediana. Então, muita atenção. O outro diagnóstico diferencial que você tem que ter o máximo de atenção, IAM, famoso infarto agudo do miocárdio de parede inferior. Paciente fazendo infarto IAM de parede inferior, ele pode evoluir simplesmente com epigastralgia e não dor torácica. Então você tem que ter muita atenção diante desses pacientes. Imagina, chega um paciente infartando com uma epigastralgia e simplesmente, doutor, estou bem, não sei se eu comi alguma coisa, estou aqui com mal-estar no estômago, estou vomitando, e simplesmente é receitado metoclopramida, por exemplo, cimetidina, e deixa o paciente em observação, deu uma melhorada, e depois dá alta. E esse paciente com IAM de parede inferior. E mais, imagina se for de ventrículo direito, porque vamos lembrar que não são todos os infartos de parede inferior que são de ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo também tem uma parte na parede inferior. Então pode ser de ventrículo direito e pode ser de ventrículo esquerdo. E se for de ventrículo direito, famoso IAM de VD, a gente sabe que a repercussão geralmente é pior. Então imagina esse paciente recebendo alta, indo para casa com IAM de VD. Muito cuidado com a epigastralgia, e é extremamente frequente no dia a dia. E tomar muito cuidado porque geralmente o paciente já te sugestiona algo que ele comeu. Doutor, acho que foi uma pururuca que eu comi, foi uma comida mais pesada, um pucheiro. Enfim, dependendo da região que tiver aí, uma comida mais típica, mais pesada, o paciente tende a achar que foi isso. Então fique com cautela, faça um bom exame físico, uma boa anamnese, auscultar o paciente, observar outros sinais e sintomas. Às vezes o paciente está sudoreico, quer dizer, com descarga adrenérgica, que vai te chamar atenção para algo a mais, às vezes já está com distensão abdominal, então fica muito atento, com muito cuidado para atender pacientes que chegam com epigastralgia. Terceiro sintoma, mais perigoso do dia a dia, que você tem que ter muita atenção, famoso desmaio, ou termo técnico correto, síncope. Diante desses pacientes com síncope, a gente tem que ter muita atenção também. Porque boa parte das vezes é uma síncope benigna, não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente. Mas em algumas situações, a gente tem que ter uma atenção mais especial. Então, diante de um paciente que realmente teve lá uma síncope, primeiro que às vezes pode confundir com crise convulsiva. Então, você já vai ter que diferenciar
pela queixa e não do paciente, quem está ao redor, porque se o paciente teve uma 5, ele perdeu a consciência, ele não vai saber exatamente te descrever o que aconteceu depois disso. Mas, geralmente, familiares, alguém que está perto, pode te descrever. E dessa forma você já consegue diferenciar entre síncope e crise convulsiva. Porque olha um detalhe, os dois, tanto síncope quanto crise convulsiva, pode ter liberação de esfíncter e pode ter tremores. Por isso que pode acontecer essa confusão entre síncope e crise convulsiva. Então, o primeiro ponto é você fazer essa diferenciação. Vamos lembrar que na síncope, a duração do evento é bem curta, 30 segundos, em média. Os tremores são difusos, não são repetitivos como na crise convulsiva, e quando esse paciente recobra após o evento, ele volta bem, normal, quando é síncope. Quando é crise convulsiva, o paciente fica naquele estado pós-ictal, sonolento, letárgico. Então, dessa forma, a gente consegue, boa parte das vezes, diferenciar entre síncope e crise convulsiva. E a partir desse momento que você diferenciou para síncope, muita atenção. Teve um evento causal? Como assim? Geralmente, a síncope tem algo que desencadeia, principalmente reflexo vasovagal. Famoso, o paciente foi doar sangue, foi tirar sangue, tomou uma injeção e desmaiou depois. Ou fez algum procedimento, até também passei por uma situação dessa. Fiz um pequeno procedimento em um paciente no consultório, tirei uma lesão do dorso dele, um cisto sebáceo, e aí o paciente bem, jovem, rígido, sem doença prévia, nada. Fiz o procedimento, ele, tá tudo bem, tá tranquilo? Ele, não, tá tudo bem, tá tranquilo, tal. Deixei ele sentado, eu sempre espero um pouquinho, faço o paciente ficar sentado para ver justamente se não vai passar mal. Eu reparei que ele estava um pouco mais pálido que o normal, mas aí eu perguntando, e você tá bem? Tá tudo? Ele, não, tá bem, doutor, tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. No começo eu fiquei meio assim, mas agora eu tô bem. Falei, não tá com a visão ruim, não tá passando mal. Não, tô bem, doutor. Tudo bem. Dei a receita, expliquei, esse paciente saiu e foi na recepção marcar o retorno. De repente, vem correndo lá a secretária, me chama, doutor, o paciente caiu aqui, machucou, caiu. Já corri lá e o paciente tendo alguns tremores. Puxa, a hora que eu olhei, ele bateu a região do mento bem na mesa, fez um ferimento corto-contuso, caiu no meio dos pacientes, imagina, no meio da sala da recepção da clínica, e ele lá apresentando, desenvolvendo, todo mundo apavorado. Eu, calma, pessoal, vamos pegar ele, vamos levar lá para o fundo, vamos colocar na maca. Eu já pensando, foi uma síncope. Pelo quadro ali, certeza, foi síncope. O paciente jovem tem um motivo, reflexo vasovagal nessa situação. Já fui lá, levei ele para o fundo, elevação dos membros inferiores, que é essa conduta, e esperei. Doutor, o que está acontecendo? Calma, gente, calma. Isso chama síncope. Vamos esperar um pouquinho, ele vai melhorar, ele vai recobrar. E foi o que aconteceu. Ele recuperou. Eu falei, puxa, você falou que estava bem, né? Ele, pois é, doutor, começou a me dar um negócio, eu não vi. De hora que eu vi, já estava no chão. Falei, então, você caiu e cortou aqui, agora eu vou ter que suturar aqui a parte de baixo. Então, olha como que a gente tem que ter cuidado com síncope. E nesses casos, por exemplo, desse paciente, fica bem nítido e claro que teve um evento causal. E esse é o principal, o reflexo vasovagal é o principal deles. Agora, se o paciente não teve um evento causal, por exemplo, estava em casa, fazendo nada ou assistindo uma televisão e de repente teve uma síncope, esse paciente a gente precisa investigar. Glicemia é o primeiro que a gente sempre começa com o paciente com síncope e fazer um eletrocardiograma. A gente sabe que algumas arritmias ditas, principalmente arritmias malignas, por exemplo, bloqueio 2:1, BAV total ou bloqueio atrioventricular de terceiro grau, a gente sabe que esse tipo de bloqueio é um bloqueio maligno, que pode fazer baixo fluxo cerebral, levando o paciente a uma síncope. Então, diante desses pacientes, importante, pelo menos o eletro, fazer a glicemia e observar, tentar entender aí o contexto. E dependendo da situação, você encaminha depois para o especialista para fazer um Holter, por exemplo, que o Holter pode detectar arritmias momentâneas, transitórias, mas tenha muito cuidado com o paciente com síncope. Quarto sintoma perigoso para o dia a dia e que muitas vezes é tratado de maneira inadvertida é a famosa labirintite. Puxa, a partir de hoje, sempre que você atender um paciente queixando de vertigem, de tontura, não saia falando e tratando como uma labirintite. Labirintite é um termo que não é um termo técnico, que envolve várias causas possíveis de vertigem. E quando a gente engloba tudo isso e sempre, queixou de vertigem é labirintite, e sai passando beta-estina, a gente está correndo um sério risco desse paciente estar apresentando, por exemplo, um AVC de fossa posterior. Esse é o principal diagnóstico diferencial que a gente precisa ter diante de pacientes com vertigem. E mais, quando realmente é uma causa vestibular, uma causa periférica, existem várias causas de síndromes vestibulares. Por exemplo, doença de Meniere, VPPB, neurite vestibular, a vertigem fóbica, migrânia vestibular. Então olha como tem várias causas diferentes e que não adianta sair passando beta-estina assim para os pacientes.
a gente não vai trazer benefício para esses pacientes. Vale lembrar que no AVC de fossa posterior, 50% dos pacientes apresentam vertigem. Então, olha só, 50% das vezes o paciente vai ter como principal manifestação a vertigem. 40% das vezes tem manifestação sistêmica, tem uma perda de força, déficit focal, e 30% das vezes alteração da fala. Então, assim, o paciente chegou com vertigem e está com perda de força no braço, ninguém vai deixar passar batido, porque vai chamar a atenção a perda de força. O próprio paciente vai falar disso. Ou, se ele não está conseguindo falar direito, é um sintoma muito mais forte, entre aspas, do que a vertigem. Então, para esse tipo de situação, não passa batido. O problema é o paciente que chega exclusivamente com vertigem. Não está com perda de força, não está com alteração da fala ainda, pelo menos, e ele vai chegar referindo vertigem. Imagina você atendendo, tratando como labirintite, passando betestina para o paciente, passando Dramin, e esse paciente volta 6 horas depois, muito mais grave, muito pior. Puxa, será que já não estava anteriormente? Com certeza sim. Então tenha muita atenção com vertigem. Primeiro, caracterize bem. É o único episódio? É repetitivo? Porque, por exemplo, se for repetitivo, não, doutor, depende do jeito que eu mexo a cabeça, da forma que eu movimento, vem essa tontura, essa vertigem, aí eu deito, paro, ela para. Isso pode ser, por exemplo, VPPB, vertigem paroxística posicional benigna, que é aquela famosa quando sai um cristalzinho, e esse cristalzinho se perde ali, ó, nos semicírculos, e aí, dependendo da posição que o paciente faz com a cabeça, esse cristal corre lá dentro e vai dar vertigem. Então, adianta passar betestina para esse tipo de paciente? Não adianta. Então, a gente tem que ter muito cuidado diante desses pacientes, separar muito bem causas centrais, AVC de fossa posterior, de causas vestibulares, causas periféricas. Para isso tem o famoso HINTS, que é muito bacana, Head Improve, Nistagmo e Test of Skill, que você vai fazer com o paciente esses 3 testes que vai te ajudar, com certeza, a direcionar se é causa central ou causa periférica. Se você excluiu causa central, olha, fiz aqui os testes, não parece ser realmente um AVC, não tem indicação de pedir uma tomografia, por exemplo, nada disso. Você já exclui AVC de fossa posterior e vai direcionar. Baseado nos sinais, nos sintomas, na forma como está ocorrendo, aí você direciona. Por exemplo, se o paciente estiver acompanhado de hipoacusia e aquela sensação de zumbido no ouvido, você vai pensar em doença de Meniere, que é diferente. Então tem que caracterizar muito bem qual tipo de vertigem, porque o tratamento muda. Por exemplo, doença de Meniere, aí sim betestina tem algum efeito. Ah, mas se for neurite vestibular, não, você tem que passar corticoide para o paciente. Se for VPPB, como eu disse anteriormente, tem que fazer algumas manobras para voltar esse cristal lá para dentro. Não adianta passar medicamento. Então, a partir de hoje, você vai olhar com outros olhos pacientes que chegarem com vertigem. Esse é um sintoma, com certeza, perigoso no dia a dia. E por último, 5º sintoma mais perigoso da emergência, famoso mal-estar. Puxa vida, sem dúvida alguma que esse a gente sempre tem que ficar muito atento diante do paciente, aquela famosa ruizeira, mal-estar. Diante desses pacientes, olha só, é uma situação que é altamente subjetiva, porque mal-estar não tem um parâmetro para isso. O paciente, ó, tô com mal-estar. Não tem como você medir esse mal-estar do paciente, mas você tem como, através do seu exame físico, da anamnese, principalmente ali, ó, na hora que você vai examinar o paciente, tem como você saber se o organismo dele, se o próprio corpo, entre aspas, está dando sinais de que tem alguma coisa alterada realmente. Por exemplo, o paciente chega queixando de mal-estar. Você vai lá e vê que a frequência cardíaca está em 140, 150, olha só. Está tendo uma manifestação. Ou então, o paciente com mal-estar e está com uma frequência respiratória de 25, de 30, ou uma saturação abaixo de 90. Então é dessa forma que você olhando para o paciente, claro, também vê os antecedentes, pacientes mais idosos, com comorbidades, emagrecidos, com caquexia, imunocomprometidos, são pacientes que você sempre vai ter uma atenção a mais, porque esse paciente pode, por exemplo, evoluir com infecções sem outras manifestações iniciais. Ele pode simplesmente falar que está com mal-estar. Então você tem que ter muita atenção, colher uma boa anamnese, fazer um exame físico direcionado, avaliar. Em último caso, se você ainda ficar na dúvida, solicita exames complementares, faz um eletrocardiograma, não esquece de fazer glicemia capilar para esses pacientes. Achou que tem alguma coisa alterada no tórax, pode tentar fazer um raio-x de tórax para esse paciente para ver se traz alguma informação a mais, está suspeitando de infecção, tenta um rastreio, faz um hemograma para esse paciente, porque isso vai fazer a diferença se você simplesmente não dá alta para esse paciente. Até porque pensa o seguinte, ele está queixando de mal-estar. Não existe remédio para mal-estar. Então, você precisa tentar definir o que é esse mal-estar que o paciente está tendo e com o que ele pode estar relacionado. Porque pode também, por exemplo, ser simplesmente, doutor, estou angustiado, estou com esse mal-estar, mas estou meio depressivo. Tudo
bem, então você vai direcionar e pode passar, por exemplo, um benzodiazepínico para esse paciente. Agora não, é uma infecção, algo a mais, poxa, você vai direcionar o tratamento para essa causa de base. Mas a partir de hoje, o paciente falou de mal-estar, muito cuidado, muita atenção, não simplesmente passando qualquer coisa, examine muito bem esse paciente, porque pode ser algo muito grave com certeza. Não deixe de pensar em IAM, TEP, AVC, que são complicações que podem ter um desfecho muito ruim para o paciente. Aproveita e coloca aqui nos comentários outros sintomas que você também incluiria nessa lista de sintomas mais perigosos da emergência para o médico. Coloca aqui, aproveita ainda para compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina, manda esse vídeo para ele, inclusive os outros vídeos anteriores também. Esse é o 4º de uma série de 10. E aproveito para te convidar que no próximo vídeo eu vou trazer os 7 parâmetros que você vai utilizar para atender pacientes politraumatizados, que você vai padronizar na sua cabeça para realmente oferecer o melhor tratamento para esses pacientes que chegarem. Espero que você tenha aproveitado. Não esquece de dar um like, se inscrever no maior evento online de atualização médica. Tem o link aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.